Olá, esse é mais um programa Qual o seu arcano do momento? E hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Camila Lobato, que veio falar do nosso querido Oráculo do Pão. Oi, Camila, tudo bem? Ei, Mariana, prazer, muito Prazer. feliz por estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu também te agradeço, assim, aqui no meu canal, além de eu tirar tarô, todas as noites eu uso outros oráculos, assim, para mandar mensagens. E o oráculo do pão, acho que a gente tem, não só eu, né, mas todo mundo um carinho especial. Primeiro que ele, por causa dessa história dele chamar o oráculo do pão, aqui tem uma história de receita que você vai me contar melhor aí de onde veio. E acho que também porque é feito por brasileiras, né? Então tem uma proximidade aí com a gente. Então, eu queria te perguntar assim, como surgiu esse oráculo, como você entrou em contato com ele, como foi, como é a história dele? Então, acho que primeiro é importante a gente falar para as pessoas que eu sou a nora da Magui, a autora do Oráculo do Pão. Eu sou casada com o filho dela, o Pedro, e já estou na família tem 19 anos. Ah, O Oráculo do Pão ele foi lançado em 2009, a primeira edição. Mas ele começou a crescer no coração da Magui desde quando ela tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, porque ela morava em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e lá era como se fosse um sítio grande, que todo mundo se conhecia, o ar era muito puro, tinham pessoas que tinham problemas respiratórios e iam fazer tratamentos lá. E ela lembra muito do filho do padeiro, ela até conta uma parte nesse livreto, do filho do padeiro vindo com um cesto, que ela fala que ela lembra exatamente do cesto, e repleto de pães. E que aquilo para ela era um momento de muita alegria, porque era mais ou menos na hora do lanche da tarde, por volta de 3, 4 horas, e a família toda se reunia ao redor da mesa. Então, tem a memória tanto olfativa como a memória do momento, né? Assim, do prazer daquele momento, de compartilhar o pão. e aí, como que... E, Ah, desculpa, pode falar. não. E ela conta assim que o cheiro do pão era muito associado à alegria, ao prazer e essa socialização. Então, o caminho dela já começou com o pão muito cedo. Uhum. E aí, em que momento, assim, ela decidiu criar um oráculo e tirou esses textos? Então, na adolescência também, ela tinha uma amiga que o pai era padeiro. E o pai fez para ela uma vez uma boneca de pão doce. E Hum. ela ficou encantada com aquilo. Então, ela disse que depois ela foi crescendo, ela fazia o próprio pão em casa, porque não tinha tanto disponível, assim, igual a gente tem hoje no mercado, em padarias. Mas em um certo momento ela se distanciou um pouco do pão. Foi quando ela mudou para Goiânia que ela foi fazer esse trabalho voluntário com os dependentes químicos, que ela retomou a prática de fazer o pão diariamente. Então, teve um Natal que estava chovendo em Goiânia e fazendo frio, que não é uma coisa comum, Hum. e que ela falou com o marido dela, ela falou assim: esses rapazes estão lá sozinhos, não tem ninguém para fazer voluntariado em plena noite de Natal. Está chovendo, as instalações não são muito boas, então eu vou para lá fazer o pão com eles. E o marido dela, o Horácio, falou assim: mas bem, é noite de Natal e as crianças? E ficava assim 2 ou 3 horas, eu não lembro exatamente o tempo, mas não era algo que era tão perto da casa Sei. dela.
Ela falou assim, mas eu vou fazer o pão com eles. Aí o marido falou assim, mas não vai crescer a massa, porque tá chovendo, é úmido. Ela falou assim, eu vou fazer o pão com eles. Então ela recolheu as bacias que tinha, passou no mercado, comprou o que precisava e foi fazer o pão. E ela falou que foi o momento, um dos momentos mais transformadores da vida dela. Porque os rapazes não acreditaram quando ela chegou. Eles perguntaram o que tinha acontecido para ela estar lá naquele momento, naquele dia, naquela hora. E eles ficaram tão tocados que eles pegaram assim bacias que a gente não usaria para fazer a nossa comida e limparam, e lavaram, e prepararam. E foi ali que começou o ritual do pão, porque todos os pães cresceram. Uau. Todos os pães ficaram maravilhosos. E aí ela percebeu a força do pão. Que bonito. É. E aí continuou que ela voltou a fazer muito pão em casa. O meu marido mesmo, ela conta que ele era novinho e chegava, eles já moravam num sítio em Goiânia. Ele chegava, sentia o cheiro do pão, corria na horta, pegava uma folha de mostarda, colocava dentro do pão e se deliciava com aquilo. E nesse caminho, ela foi vendo a força do pão e foi onde ela começou a estudar muito as ervas, que ela também trabalha muito com as ervas. A maioria das pessoas conhecem a Magui pelo oráculo do pão, mas ela também tem muito conhecimento de ervas. E ela tem linha de produtos naturais, de ervas, sabonete, shampoo. É maravilhoso. E aí eles voltaram para Minas, foram morar em Belo Horizonte. E ela sabia que ela não queria morar na cidade. Então ela tinha um sonho de encontrar um outro lugar, um sítio. Eles encontraram esse sítio, que é onde eles moram até hoje. Tem quase 30 anos, que é o sítio Sertãozinho, que fica perto de Belo Horizonte. E aí um dia a casa ainda não estava pronta, ela escutou uma intuição que falou assim: vá para o sítio que você vai fazer o pão com algumas pessoas. E ela falou assim, mas como? Mal tinha telefone naquela época, ainda mais assim, numa região de sítios, né? Mas ela falou que obedeceu e foi, e chegaram 4 mulheres. Ela falou, mas o que vocês vieram fazer aqui? Elas, eu não sei, a gente estava passeando e viemos. Aí a Magui disse, eu sei, vocês vieram fazer o pão. Então, na semana seguinte, elas trabalhavam... Agora eu não me lembro, desculpem, mas eu acho que elas trabalhavam em... Não sei se era na área de saúde, mas elas levaram 33 pessoas. Na semana seguinte, sem a Magui divulgar, foi numa quarta-feira, apareceram 33 pessoas. Nossa. E a partir daí, durante 10 anos, todas as quartas-feiras, na parte da tarde, a Magui oferecia esse trabalho. Sempre tinham pessoas em listas de espera. E durante esse trabalho, a vivência, não trabalho, durante a vivência, a Magui fala que o pão, a massa do pão, ela conta sobre a pessoa. Então, quando a pessoa amassa o pão e às vezes fica muito líquido, a massa fica muito dura, aquela massa está dizendo algo para a pessoa. Então, ela começou a pensar o que a doçura faria na vida dessa pessoa. E aí ela iria lá e escrevia sobre o que ela achava doçura, que são as cartas que tem hoje. Aí, na outra semana, ela tinha uma inspiração. Nossa, essa pessoa precisa de trabalhar um pouco a paciência. O que a paciência traria para ela? E assim foi nascendo o Oráculo do Pão. Ela escreveu tudo sozinha? Tudo sozinha. Uau, que bonito.
Sozinha não, porque essas pessoas que Sim, foram em todas as quartas-feiras, que foram mais de 20 mil pessoas, trouxeram essa inspiração para ela eu digo assim, ela produziu, né, sozinha o produzir. conteúdo das cartas e tal. Nossa, que maravilha, que história ótima. E até hoje ela faz os pães? Então, aí, depois de 10 anos, ela sentiu que já começava a fechar o ciclo das quartas-feiras. Sei. E teve em um dessa quarta, né, desse dia que as pessoas iam para lá, tinham 33 pessoas. Então ela teve a confirmação que era aquele dia que era para ela fechar. Ela passou um tempo sem fazer o pão desta forma, mas ela começou a ensinar as pessoas, a profissionais que queriam trabalhar com o pão dessa forma, com o pão que não é somente fazer um pão, né? Porque a receita que tem aqui no livreto do Oráculo do Pão é muito simples. Não é uma receita assim, sem glúten, Aham. fermento natural, mas ela queria é uma receita que é possível que todos façam. Então tem algumas pessoas que já apareceram no sítio falando assim: "Ah, eu vim aprender a fazer pão". Não é este aprender a fazer pão. Então ela começou a preparar terapeutas que queriam viver essa subjetividade do pão, que é um significado muito espiritual. Porque se você olhar, todas as nações, todas as tribos têm o seu próprio pão. Então, assim, eles crucificaram muito o pão por causa do que virou, mas o pão é um alimento sagrado e único. É desde dos primórdios, né? Sim, e o cheiro, tanto que tem alguns lugares, alguns países que quando eles querem vender algum imóvel, eles põem essência de pão, do cheiro de pão, de tanto que desperta nas pessoas, né? Então, ela passou a preparar essas pessoas. Depois ela encerrou, ela percebeu também que tinha encerrado, e ao mesmo tempo que ela trabalhava com pão, ela trabalhou muitos anos também com um grupo de mulheres e com as ervas. E aí ela percebeu que tinha encerrado tudo isso. Mas com a forma de trabalho dela, as vivências que ela estava fazendo, ela começou a sentir que estava faltando algo. Então ela voltou a fazer algumas vivências que incluíam o pão. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa tem vivência que a pessoa vai passar o dia, ela faz uma roda de cura antes, porque ela também tem muitos ensinamentos indígenas, ela trabalha com o que a gente chama de xamanismo, mas nem ela não gosta desse nome, são realmente os ensinamentos indígenas. E depois as pessoas fazem o pão. Então, isso ajuda as pessoas a entrarem em contato com o que é realmente fazer o pão pelo oráculo do pão, sabe? Que é essa questão mais espiritual, que é essa questão que você entra em contato com aquela virtude que você está precisando desenvolver. Certo. E também ela passou a fazer alguns trabalhos. Eu também sou terapeuta, mas eu trabalho com a parte mais de nutrição. Então, às vezes, nós duas fazemos trabalho juntos, que a gente utiliza o pão, fazer o pão, colocar a intenção, unido à parte da nutrição, da saúde, bem-estar, da nutrição, assim, de forma profunda, não só do comer o pão. Sim.
Que legal, que bonito. E aí, hoje, quem quiser entrar em contato com o trabalho dela, com não só o Oráculo do Pão, mas outras coisas que ela faz ainda, essas vivências, essas ervas. Então, a Vivências com as Ervas ainda não. Posso até te mostrar aqui. Ela tem um livro muito lindo, que é A Magia da Terra e as Ervas da Magui, Ah, que bonito. que explica muito. A Magui já está com 71 anos, ela já está numa fase muito de incentivar os trabalhos dos outros terapeutas, sabe? Até por isso que ela não está aqui hoje, eu assim, estou representando, porque ela prefere a vida mais no mato. Igual teve uma vez que uma pessoa ligou para o sítio Sertãozinho, que você perguntou, que também tem o site que dá para olhar sobre as vivências. E a pessoa falou assim, mas eu acabei de mandar um e-mail, você não está conectada? Ela falou assim, mas eu estou na horta. Sim. A pessoa achou que ela estivesse assim, fazendo brincadeira. Ela falou, não, mas aqui gira em outro assim, ritmo. Sim. Então, ela tem se dedicado muito a isso, a apoiar outras pessoas. Então, o trabalho dela está mais reduzido com relação às vivências, mas às vezes ela faz algumas vivências. Esse último ano e meio diminuiu bastante. É, todo mundo. Então, agora, assim, aos poucos, na medida do possível, às vezes ela faz dessa forma, que tem a roda de cura antes e depois o pão. E às vezes alguns trabalhos online, que aí é mais quando a gente faz juntas, ou então quando não é possível mesmo estar no sítio Sertãozinho, aí ela faz o trabalho online. E aí, Camila, quem quiser entrar em contato com o trabalho de vocês, qual é o site, onde que pega mais informação? Tá. O site é sitiosertãozinho.com.br. Tem o Instagram, que é Oráculo do Pão. E aí lá tem o oráculo. Eu queria falar também um pouquinho que a gente lançou o oráculo em inglês, Ah, que ótimo! que foi Ah, que assim, ótimo esse título! maravilhoso. A gente fez a tradução, foi em 2020, então É é novo. recente, apesar do oráculo já ter 12 anos. E tem o meu Instagram também, que é Camila Nutrição, que se alguém tiver alguma dúvida e quiser mais orientação com relação ao sítio Sertãozinho, que hoje em dia é mais prático, né, para algumas pessoas, ao invés de entrar no site. Sim. Ah, maravilha, Camila. Então, eu vou pedir para você tirar um oráculo para a gente, tirar uma carta aí do Oráculo do Pão, Claro, vamos. para todo mundo que está assistindo aí. Uau! Saiu a cartinha da paciência. Eita, acho que essa foi para mim. Mas a gente pode ler aí. Paciência. Entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer. Aceitar o ciclo da vida. Respeitar o fluxo do tempo. Observar o tempo passar. Esperar o tempo certo. Para plantar, para colher. Para agir, para seguir. Para aprender. Que assim seja. Muito obrigada. Eu vou tirar também uma carta para você. Vou tirar um tarô para você, que é o nome desse programa, né? Qual é o seu arcano do momento? Você acabou que você veio para falar mais do trabalho da Magui do que do seu, né? Vamos ver o que o tarô vai mandar. Pode ser que ele tenha uma carta que tenha mais a ver com você até do que com o que a gente falou. Então, eu estou embaralhando aqui. O tarô tem 22 arcanos maiores. Não sei se você conhece um pouco esse baralho. E aí Não, você pode falar um número de tá. 1 até 22. 9. 9. Saiu essa carta que é a carta do diabo.
Quando você olha ela, o que que você acha que ela está dizendo? Eu sei que você não conhece tarô, é mais pela imagem mesmo. Uhum. Bem, tem dois ali querendo fazer carinha de anjinho, né? Sim. E o diabo em cima. Mas eu tô curiosa para saber qual que é a leitura. Essa carta, assim, o jeito que eu trabalho aqui, né, é uma forma bem aberta, bem lúdica da gente entender as cartas, assim. Essa é uma carta que ela fala, quando ela tá como conselho, ela fala, tipo, para a gente ter mais diversão na vida, uma carta de prazer, entusiasmo, criatividade, e que ela também pode ser uma carta de situações que a gente fica preso, porque essas Uhum. criaturas estão presas aqui. Apesar É. que eles podem sair, mas eles estão presos como se fosse uma coleira, né? Então, uma Uhum. carta que daí depende, quando a pessoa fez uma pergunta específica, ela pode estar numa situação que ela se sente presa. Mas quando eu pego essa carta assim como conselho, é como se falasse para a pessoa, para ela, sabe, fazer coisas mais divertidas para ela, coisas que dê mais entusiasmo na vida. É uma carta que, como Aham. conselho, ela fala isso. E eu tenho uma história engraçada dessa carta, que eu tenho um afilhado, agora ele já está mais velho, mas quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele adorava tarô. Só que ele gostava de ele ser o tarólogo. E aí, uma Ah, vez eu estava na casa dele, ele falou: Ah, faz uma pergunta aí para eu tirar um tarô para você. E eu ia viajar no outro dia. Aí eu falei: Ah, vou viajar com a minha amiga, como é que vai ser a viagem? Aí ele olhou, pegou as cartas lá, fez uma carinha assim, falou: Ah, essa viagem vai ser engraçada. E aí era a carta do diabo, né? Que é uma carta um pouco engraçada, que a gente tem essa má impressão por causa do nome, né? Então, eu acho que aham. como conselho, é uma carta que está falando para você se divertir mais, fazer coisas mais criativas, fazer as coisas engrenarem, assim, sabe? Interessante, porque esse final de semana, inclusive, eu e a Maggie, a gente fez um trabalho que a gente falou muito disso para as pessoas, do prazer, sabe? Sim. Dessa leveza, dessa alegria. Então, assim, bate bem como que a gente trouxe nesse final de semana. Que bom. Então, Né? Camila, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato aí, comprar o Oráculo do Pão, que eu recomendo, é um oráculo. Eu gosto especialmente desse oráculo porque ele é sempre positivo. Então, quando É. o dia está muito ruim, porque eu tenho uns oráculos às vezes que dão umas broncas, né? Esse até dá, mas ele é muito delicado, né? Ele fala: Aham. desejo que você tenha paciência, ou determinação, ou amor. E tem uns que são mais agressivos, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Certo. Então eu gosto muito desse oráculo porque ele vem desse lugar, né? De não É. julgamento, de da gente acolher o que está acontecendo, o que está passando com a gente, e tentar ou ver por outro ângulo, né? Ou alimentar aí um sentimento que vai trazer alguma coisa boa, né? E também eu acho que muitas pessoas falam assim, nossa, mas esse oráculo é diferente. E como eu vejo e eu vi e eu acompanho a história da Magui, porque esse oráculo tem chão, sabe? Esse oráculo tem uma história. Não foi assim criado do nada. Tudo bem quem faz isso, mas esse oráculo ele tem algo especial porque ele realmente tem uma história. Sim, mas ele tem, mas é feito em casa, né? É tipo pão, É. é tipo isso. Então, muito obrigada, viu, Camila? Eu vou colocar o seu Instagram aqui embaixo para quem quiser encontrar você, o Oráculo e o site lá do Sítio Sertãozinho. E espero que a gente se veja outras vezes. Muito obrigada. Obrigada a Adorei a você. nossa conversa. Eu também. Um beijo, até Tchau.